dia, irmãos, que bom que a gente está junto e hoje a gente está aqui na nossa casa, né, para nós louvarmos ao Senhor juntos, né? Então separa esse tempo de adoração ao Senhor através das músicas, né, para ir você sentado, de pé, junto com seus filhos, junto com a sua família, para juntos nós louvarmos ao Senhor. Essa primeira música diz que o nosso Senhor, ele é exaltado, ele é adorado. Então, por mais esse caos que nós estamos passando, por mais essas tristezas que o mundo está enfrentando, a gente tem que lembrar que o nosso Deus, ele é grande, ele é soberano e tudo está em suas mãos. E por isso nós vamos continuar louvando, por isso nós vamos continuar o adorando em todo o tempo. Vamos louvar o Senhor. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos te louvando, estarmos te adorando nas nossas casas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo mal, de todo perigo. Muito obrigado, Jesus. Abençoa aqueles, Pai, que estão precisando de Ti, aqueles que precisam realmente reconhecer que Tu és adorado, Pai, que Tu és exaltado. E nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a gente precisa aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor para nós nesse dia, para nós, para esse momento. Aquietai-vos, vamos nos aquietar, vamos confiar no nosso Senhor, que Ele é todo poderoso. Essa música diz: Senhor, eu quero descansar, eu quero aprender a depender de Ti. Essa música é uma oração. Eu te convido a você cantar ao
ao Senhor de todo o teu coração. Muito bom dia, queridos irmãos. Como é bom acordar e louvar ao Senhor, celebrar o seu nome. Convido a todos que estão acompanhando aqui a nossa transmissão para estarem orando conosco, pedindo que o Senhor aqui esteja nos abençoando e que a sua palavra esteja fazendo toda a diferença nos nossos corações. Fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse dia que o Senhor formou para todos nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que possamos vencê-lo com paz e com grandes realizações. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos que o Senhor ampare a todo aquele que necessita nesta hora. E rogamos a Ti, Senhor, que abençoe e sare toda a nossa nação. Pedimos que o Senhor continue abençoando as autoridades de saúde, abençoando, Senhor, todas as autoridades constituídas, o presidente, o governador, o prefeito e todos os seus secretários e ministros. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor
esteja usando estas pessoas para o bem do povo, para abençoar a vida de todos os nossos concidadãos. Rogamos a Ti que ampare a nossa igreja e toda a Tua igreja espalhada por toda a terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, o pecado original levou a humanidade a experimentar não só as piores experiências, mas também ao desequilíbrio emocional. Ao conhecer a Jesus e aprender sobre uma vida santificada a Ele, somos desafiados pela palavra do Senhor a viver de acordo com o seu ensino, e aí então voltarmos a ter um equilíbrio emocional e voltarmos então a voltar os nossos pensamentos ao Senhor, faz com que nós tenhamos a força de nos mantermos firmes mesmo diante de tantas perplexidades. O ensino de Cristo faz com que nós sejamos exemplares como Ele foi, e isto nos piores momentos das nossas vidas muitas vezes. Em meio às lutas e quando estamos atribulados, nós tendemos a perder o foco das nossas vidas. E olhar para a circunstância parece mais satisfatório ao nosso coração. Muitas vezes olhamos para os problemas, as circunstâncias e até mesmo nos acostumamos a viver e vivemos muitas vezes mal por um tempo das nossas vidas, nos acostumamos a isso, porque olhar para as circunstâncias sempre faz com que o coração ele fique pensando talvez naquilo que passou ou aquilo que poderia passar, e muitas vezes isso também vem ser danoso, nocivo para o nosso foco estar ajustado em Jesus. Nós temos na Bíblia, e a Bíblia ela nunca escondeu os problemas dos seus autores, ela nunca escondeu os problemas daquelas pessoas que protagonizaram as histórias bíblicas. Um exemplo claro na Bíblia é da vida do profeta Elias. Ele viveu na época mais ou menos do século IX a.C., e foi um tempo muito difícil, pois Elias ele viveu no tempo em que o rei Acabe foi um rei mau para Israel. Ele se casou com Jezabel, que ela era uma rainha, ela era filha do rei de Tiro, e ela promoveu toda a cultura fenícia em toda a nação de Israel, incluindo o culto ao chamado deus Baal. E por causa desta promoção, então, todo Israel ele ficou distante de Deus. Ele ficou religiosamente, a nação de Israel ela ficou afetada com todas estas influências que a rainha Jezabel promoveu. Então Elias ele teve que combater sozinho a idolatria do seu povo. Ele combateu sozinho por um bom tempo, e isto lhe trouxe, vamos dizer assim, uma carga emocional e espiritual muito forte sobre suas costas. Ele teve que, então, ser dentre tantas pessoas, uma única pessoa dizendo a verdade, ou uma única pessoa pregando a verdade dentro e no meio de um povo. E aí, então, nós vemos Elias, vemos que Elias ficou tão atribulado, porque ele, com todas essas dificuldades, para falar da vontade de Deus, para ensinar o povo, ele teve então que, vamos dizer assim, no meio do seu maior desafio de vida, ficar sozinho, recluso, precisou então estar tendo vamos dizer assim, um novo ajuste no foco da sua vida, e para isso ele teve que então deixar tudo e a todos, e saiu pelo deserto. A vida de Elias ela é um exemplo para todos nós. Eu e você passamos por dificuldades, somos atribulados, muitas vezes temos medos, agimos com perplexidade, por causa da nossa perplexidade nós até agimos mal muitas vezes. E então, no texto de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo número 19, nós vamos ler dos versículos de 1 a 18, eu convido a todos os irmãos para acompanharem essa leitura e observarem como Deus ampara os seus servos e como Deus tem amparado os seus servos em meio aos piores momentos de depressão ou até mesmo em meio aos seus maiores momentos de perplexidade.
Primeiro livro dos Reis, capítulo número 19, de 1 a 18, e diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou até um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo o que escapar à espada de Hazael, e Eliseu matará todo o que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens de Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, meus irmãos, lida a palavra do Senhor, nós observamos que Elias passou por uma grande experiência com o Senhor, e Elias, então, nesta grande experiência, teve o amparo do Senhor sobre a sua vida. Como Deus ampara os seus servos? Eu gostaria de comentar com vocês esse tema. E gostaria que os irmãos não ficassem pensando: puxa, Elias fugiu. Porque muitas vezes, quando lemos esta passagem, ou ouvimos, nós ficamos muito impressionados com a questão de fugir depois de uma grande vitória. Mas precisamos lembrar, inclusive nós lembramos que estamos falando de Elias, que foi destacado por Tiago, em Tiago capítulo 5, versículo 17, que ele era um homem igual a todos nós. Nós primeiramente vemos que Deus ampara os seus servos, mostrando que todo o seu desespero é assistido.
o Senhor assiste no desespero. E quando digo assistido, não é no sentido do Senhor ficar assistindo como quem está vendo apenas. Mas, além de ver, o Senhor dá todo o suporte. É no sentido de assistência. Então, a fuga de Elias, ela realmente foi algo que talvez para muitos fosse inexplicável ou inesperado. E muitos se perguntam por que Elias teve medo de Jezabel. E eu acho muito interessante, meus irmãos, ele matou muitos homens, muitos profetas, mas como é interessante, os reis nesse tempo, e em quase todas as épocas, né, meus irmãos, mas nesse tempo, de um modo muito especial, eles eram respeitados. Elias, ele cuidava dos assuntos religiosos, ele cuidava da obra de Deus e ele não fazia política, ele não cuidava das coisas de política. Por isso, então, ele não vai ir contra Jezabel. Ele foi contra a cultura que Jezabel colocou dentro do seu povo. Ele não foi contra a pessoa da rainha ou a pessoa do rei. Ele foi, muitas vezes, incisivo, mostrando a verdade para o rei, porém, ele não foi, vamos dizer, desrespeitoso. E quando ele se vê numa situação como essa, então, a sua opção é realmente fugir, sair de perto. Ele teve medo, diz no verso número 3. Ele fugiu para salvar a sua própria vida. Ele fez o que, com certeza, todos nós faríamos numa situação de perigo. E então, nesse momento em que ele está na sua fuga, ele passa por uma experiência que, das experiências que ele teve, esta ele não havia tido ainda de contar com a assistência de Deus de um modo tão singular. Né? Ele foi alimentado pelos corvos, ele teve outros momentos singulares também, mas aqui mais uma vez o Senhor esteve ali presente, lhe assistindo. Ele faz uma oração num momento de muita exaustão e dorme de tristeza. E é interessante que todo o sentimento de Elias ele vem a ser compreensivo, pois a Bíblia ela retrata sempre a vida de homens comuns que foram usados por Deus. Ele foi um homem comum que viveu muitas coisas incomuns. E nós somos crentes em Jesus, somos homens e mulheres chamados pelo Senhor, somos pessoas comuns. Nós vivemos tudo ou todas as dificuldades que a maioria das pessoas vivem. Entretanto, nós temos uma visão espiritual, assim como Elias, para enxergar e viver experiências incomuns, verdadeiros milagres do Senhor. Elias passou por uma viagem aparentemente sem sentido, mas o homem de Deus, ele sempre vai protagonizar momentos de reclusão em que precisa encontrar-se com o Senhor. E nós vivemos num mundo e numa época, a geração é a geração das vitórias. Ninguém pode perder. Nós vivemos, meus irmãos, observando no mundo, as pessoas têm suas vitórias e elas vivem se gabando de suas conquistas. Mas o servo de Deus, ele teve uma grande vitória e mesmo sendo tão vitorioso, ele ainda continuava sendo uma pessoa comum que tinha os seus medos. E quando ele tem os seus medos, e esses medos estão evidenciados, então o Senhor vai lhe proporcionar uma assistência no seu desespero. E o servo de Deus, ele faz diferente do mundo. Porque quando o mundo, as pessoas que não conhecem ao Senhor, elas têm suas vitórias, elas, vamos dizer, cheias de orgulho, elas querem apenas contar as suas vitórias. E o servo de Deus, ele tem suas vitórias, ele tem que contar para Deus as suas vitórias, ele precisa orar. E então, esta experiência de Elias, ela nos traz um grande ensinamento. Muitas vezes temos, depois dessa vitória, um grande cansaço, um grande desânimo, como ele teve. E então ele foi orar, foi buscar ao Senhor, como está descrito no verso 4. Ele encontrou um pé de giesta e sentou-se, e ali orou, pedindo a sua morte. Elias, como eu disse, ele não se preocupou ou ele não combateu problemas políticos, ele não se envolveu com situações com o rei e com a rainha, ainda que ele promoveu um grande desgosto no coração daquela rainha.
mas ele cuidou dos assuntos religiosos da nação. Ele não negligenciou o seu chamado. E o servo de Deus, quando não negligencia o seu chamado, ele cumpre a vontade do Senhor, mas ele não está eximido de passar por medos ou situações de perplexidade. É interessante que Elias vai para o deserto e ele encontra um arbusto, essa árvore giesta, só um dado interessante, aqui um comentário interessante, é que era um arbusto que poderia chegar a 3 metros, com flores amarelas, boa fragrância. Era uma planta medicinal e há quem diga que ela tinha o significado de preferência ou de renovação. O homem de Deus sai cansado, exausto e vai encontrar abrigo aonde? Num símbolo de renovação. Isto não é o que deve ficar como foco principal da nossa mensagem, mas apenas aqui vamos dizer assim, uma característica do texto aqui. Ele vai ser renovado e ele vai ser, então, transformado pelo Senhor. É interessante também que Elias ele está a caminho de Horebe, ou seja, o monte de Deus. Esta foi a sua, vamos dizer assim, a sua caminhada. Ele sai lá do Monte Carmelo, está bem ao norte de Israel, e ele vai descendo ao sul, passa por Judá, num local chamado Berseba, ele deixa o seu servo, e neste local, então, a partir deste local, ele segue sozinho para o deserto. Horebe é chamado assim como o Monte de Deus, ou também o Monte Sinai. E este Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei de Deus, ele ficava então bem ao sul de Israel, lá nas pontas do Mar Vermelho, lá ao norte do Mar Vermelho. Então, Elias teve uma longa caminhada e nesta longa caminhada, então, ali o Senhor esteve conversando com ele. Como Deus ampara os seus servos? Essa é a nossa pergunta para refletirmos. Mesmo que o seu servo esteja andando e vagueando por aí, o Senhor lhe assiste. Um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Algo bem interessante acontece aqui. Ele come, ele poderia recobrar os sentidos nesse primeiro momento, mas ele teve um sono profundo e ele, por mais que tenha se recebido ali uma alimentação, por mais que ele tenha sido um pouco fortalecido, ele dorme de novo. E é interessante nós observarmos, pessoas depressivas não são curadas instantaneamente. Nem Deus cobrou de Elias um resultado na primeira vez que o alimentou. Nós vemos isto no versículo número 6. Depois, o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então nós observamos aqui que Elias, ele teve um primeiro momento de fortalecimento, ele pôde dormir novamente e ele seguiu posteriormente a sua viagem. Nós vemos aqui então o primeiro, vamos dizer assim, a primeira resposta a esse questionamento: como Deus ampara seus servos? Em primeiro lugar, o Senhor, ele assiste ao desespero dos seus servos. Ele está sempre promovendo a assistência que os seus servos precisam. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que chega um momento em que o Senhor chama Elias para fora. Aí é o encontro com o Senhor. Deus promove encontros especiais para os seus servos. Então, como Deus ampara os seus servos em meio às suas situações difíceis? Ele sempre está promovendo encontros especiais. E o Senhor faz a pergunta para Elias: o que fazes aqui? Ele responde nos versículos 10 e no versículo 14. Ele responde com aquele, vamos dizer assim, Elias está com aquele cansaço. Ele está com aquele estresse. Olha, cuido de um povo, mas o povo não se cuida. Ele se sentia sozinho, esgotado numa obra grande e uma obra perigosa. Então a caverna foi a melhor opção para os seus olhos. Aos olhos de Elias não tem mais jeito para ele. Melhor ficar ali recluso numa caverna do que qualquer outra opção. Mas é sempre bom lembrar,
Deus tem outras opções, das quais nós nem imaginamos. Nós passamos por dificuldades e achamos que esta nossa dificuldade do agora, ela só será resolvida ou com uma caverna, ou com, como Elias orou, tira a minha vida. Nós achamos que não há mais opção para as nossas vidas, sendo que Deus sempre tem recursos misteriosos que só Ele sabe. Então, por mais que nos pareça, vamos dizer assim, doloroso, é necessário sair da caverna e encarar o Senhor de frente. É necessário, como Deus falou para Elias no verso número 11, o Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, o Senhor ampara o seu servo, lhe promovendo a sua presença. É o Senhor quem vai em resgate do seu servo, é o Senhor que vai até o seu servo. A voz do Senhor falou a Elias 2 vezes, nós vemos aqui, e o Senhor então vai mostrar o seu poder ao seu servo, porque sempre que Deus ele se encontra conosco, ele sempre deixa uma marca especial, lembrando ao servo que ele poderia continuar confiando. E ele sempre lembra que nós podemos continuar confiando. Às vezes confiamos, mas às vezes passamos a desconfiar de Deus. Como no verso 14, Elias fala para Deus assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Como ele faz esta colocação para Deus. E agora? E agora? Mas é sempre bom lembrar, meus irmãos, que por mais que estejamos desconfiados, o encontro do Senhor, ele nos promove, vamos dizer, uma renovação da esperança, uma renovação da nossa confiança. E eu gostaria de lembrar, eu me lembro de uma frase, gostaria de destacar uma frase do pastor Paulo Cabral no seu livro Ajustando o Foco. O nosso valor em Cristo está muito acima dos nossos erros. Elias poderia estar desfocado, ele poderia estar totalmente errado naquilo que estava falando para Deus. Mas diante do Senhor, ele tinha um valor inestimável. E o valor de Elias estava acima dos seus erros, acima até mesmo dele querer ficar na caverna para sempre. Então nós vemos, meus irmãos, como Deus ampara os seus servos. Primeiramente, o desespero é assistido. Em segundo lugar, o Senhor ele promove encontros especiais. E em terceiro lugar, o Senhor lembra que ele ainda tem planos para o seu servo. Isto é maravilhoso. E nós precisamos observar nos últimos versículos aqui do nosso texto, o Senhor vai mostrar para Elias que ele não está sozinho. E o Senhor vai dizer para Elias, com outras palavras, olha, a obra não pode parar. Nós, servos do Senhor, um dia vamos parar. Elias iria parar logo depois deste ocorrido. Mas a obra do Senhor, ela vai continuar. A obra do Senhor é contínua. Por mais que queiram parar a obra do Senhor, que tentem, a obra do Senhor nunca foi parada. E há uma promessa muito especial para a igreja do Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Por mais que estejamos perplexos, passando por medos, por incertezas, como vamos recomeçar, como vai ser, por mais que tenhamos dúvidas no coração, o Senhor deixou clara esta promessa nos nossos corações, de que a sua igreja permanece e ela sempre vai permanecer até a volta de Cristo. Elias recebeu de Deus ainda, vamos dizer assim, uma última obra, uma última missão, porque a obra não pararia. E nesta última obra, Elias ungiu 2 reis e ungiu um profeta. Ele ungiu o seu substituto. Haveria então a troca do reinado na Síria, a troca do reinado em Israel, e também o profeta que iria cuidar dos assuntos religiosos, dos assuntos da obra de Deus no povo de Israel, quando Elias viesse então a se aposentar, vamos dizer assim. A espada destacada por Deus mostra, no verso número 17,
Deus faz um destaque para Elias. Olha, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. E nós vemos aqui que a espada destacada por Deus mostra para o servo que o Senhor continuaria a purificar aquilo que estava estragado. Então, Elias teve vamos dizer assim, uma grande vitória, e no seu tempo tinha que se usar a espada, né, para que ele fosse vitorioso diante daqueles profetas, falsos profetas ali de Baal. Então, esta questão, Deus mostrou para Elias, olha, a obra ainda não terminou, ainda tem que haver muita purificação no meu povo, para que o meu povo venha crer e venha se voltar para mim. E Deus, Ele sempre tem muito mais do que pensamos. No final, o Senhor vai mostrar para Elias, 7.000 representam aqui muitos, milhares, não eram, vamos dizer assim, não era como Elias pensava, não era como Elias estava pensando que iria acontecer. Estou sozinho, sou o único. E é interessante, muitas vezes nós estamos na obra de Deus pensando que somos os únicos certos, que tudo o que dizemos ou fazemos é a única coisa certa para a geração ou para o tempo em que vivemos. Lê do engano, pois a obra é de Deus, e uma obra que fazemos deve ser sempre feita com humildade, com palavras que denotem a glória de Cristo e não a glória dos homens. Porque, meus irmãos, devemos aprender sempre. Não somos os únicos certos, não somos os únicos. Muito pelo contrário, a obra do Senhor, ela é plural, ela não é singular. Então o Senhor mostra isto para Elias. Olha, meu servo, tu lutou sozinho em muitas ocasiões, tu está sozinho neste deserto, mas tu não é o único que está na minha obra. Eu tenho mais 7.000, milhares, não era aquilo que Elias estava pensando, e sim aquilo que o Senhor estava lhe mostrando. Nós temos certamente uma visão limitada, mas o Senhor, Ele enxerga de cima, e vendo de cima, Ele poderia dizer ao seu servo, meu servo, você não está sozinho. Meu servo, eu estou com você e posso ampará-lo. Quero então aqui recapitular estes pontos importantes desse tema abordado aqui no primeiro livro dos Reis 19, de 1 a 18. Como Deus ampara os seus servos? Todo desespero é assistido pelo Senhor. O Senhor promove encontros especiais. Lembremos, houve um vento, houve um terremoto, houve um fogo, e a voz do Senhor veio aonde? Na chuva mansa, na brisa. Então, muitos estão atrás dos grandes poderes, mas ouvir a voz de Deus, como Elias ouviu na porta da caverna, ter que sair da sua zona de conforto, sair da caverna, atender ao chamado do Senhor, esta é uma experiência singular para o servo de Deus. Se o Senhor está te chamando, saia da sua caverna, aproveite este momento e esteja na presença do Senhor. Quero concluir esta palavra lembrando a todos os irmãos. O Carmelo e o Horebe, duas montanhas em que Elias venceu. Parece-nos que quando Elias ora, Deus, eu quero morrer, Deus, eu estou sozinho, nós tendemos a valorizar somente a vitória no Carmelo, quando ele vence os profetas. Mas quando ele ora e coloca o seu coração diante de Deus no Monte Horebe, que é o monte de Deus, ele também está vencendo. Mesmo que ele esteja com medo, ele é o servo de Deus e o Senhor estava lá junto dele para assisti-lo. Preparou um pão, deu a água que ele necessitava, o acordou e o acordou de novo, pois quem está meio depressivo, o Senhor, ele está chamando de um modo especial. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vemos uma vitória pelo poder de Deus, e então nós vemos também uma vitória pela obra de Deus se cumprindo na vida de Elias, quando ele derrota os inimigos, e a outra pela esperança renovada no Senhor. Então são duas vitórias distintas, o Monte Carmelo e o Monte Horebe representam vitórias muito especiais para Elias. Nós temos esses dois tipos de vitórias como crentes. A vitória da obra do Senhor, quando vencemos, lutamos, vencemos grandes desafios, e também a vitória quando somos renovados no Senhor em meio às nossas
piores depressões aos nossos piores momentos. E eu gostaria de deixar algumas lições finais, irmãos. Toda perplexidade é passageira. Toda perplexidade, todo medo também é passageiro. A obra de Deus é contínua. Ela vai continuar a partir de nós e apesar de nós. E quando pararmos, por algum motivo ou outro, o Senhor vai continuar mantendo a sua obra. E outra grande lição, o Senhor sabe como nos achar e sabe onde nos achar. Não existem cavernas que o Senhor não possa nos encontrar. E para finalizar, o Senhor sempre nos alimenta com o necessário. Que a graça de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus esteja contigo e com a tua família. Um grande abraço.